Bom, você sabia que teve um momento em que pessoas que andavam com Jesus simplesmente foram embora? E não foram poucas. O mais forte aqui nessa história é que, assim, Jesus não correu atrás dessas pessoas, ele não tentou convencer, ele simplesmente deixou ir. E isso faz a gente pensar, né? Porque mostra que nem todo mundo que recebe Jesus decide permanecer com ele de verdade, né? O mais curioso é que aqui na história isso acontece depois de 2 milagres assim muito marcantes, né? João 6 começa com Jesus sendo seguido por uma grande multidão. Ali estava cheio de pessoas cansadas, pessoas doentes, sobrecarregadas, né? Gente com necessidades de verdade. E ali não era somente, por exemplo, fome de pão, era também fome na alma, né? Tinha mais de 5.000 homens, fora mulheres e criança. Então imagina essa quantidade de gente, né? Então Jesus ele olha para aquela multidão e pergunta, né, onde poderia comprar pão para alimentar todo mundo, né? Só que assim, ele já sabia o que ele ia fazer. Ele estava trabalhando o coração dos discípulos. Porque na lógica humana não tinha nenhuma solução ali, né? Só que aí aparece um menino com 5 pães e 2 peixinhos, e isso muda tudo. Porque antes do milagre teve uma entrega. Alguém que poderia ter guardado para si, podia ter pensado, isso é pouco demais, não vai fazer nenhuma diferença, né? Mas ainda assim decidiu colocar nas mãos de Jesus. E é isso que Deus procura, não é quantidade, é disposição. Jesus, ele não precisa de muito. Jesus precisa somente de um coração disposto a entregar. E talvez hoje você esteja dessa forma, né, achando que tem pouco para oferecer, pouca fé, pouca força, pouca esperança. Mas quando esse pouco vai para as mãos de Jesus, tudo muda. Jesus, ele pega os pães, ele dá graças e começa a repartir. E todos comem, todos se saciam. E ainda sobra, gente, 12 cestos. Ou seja, o pouco nas mãos de Jesus não se torna apenas suficiente, ele se torna abundante. Então, assim, pensa comigo, né? Depois de ver algo assim, o que você faria? A multidão, ela ficou tão impactada que ela queria fazer Jesus rei à força, né? Eles queriam um Jesus que resolvesse a vida deles, mas não necessariamente um Jesus que governasse o coração deles. E Jesus se afasta e aí o cenário muda completamente, né? Os discípulos, eles entram no barco, começa a anoitecer, o vento fica forte, o mar fica agitado e Jesus não tá ali com eles, né? Talvez você também já tenha se sentido assim, fazendo tudo certo, caminhando bonitinho, mas sentindo como se realmente Deus estivesse distante. Só que ali no meio daquele cenário, Jesus aparece andando sobre as águas. Então aquilo que parece impossível, para Jesus é simplesmente o caminho, né? Quando eles se assustam ali no barco, Jesus diz, sou eu, não tenham medo. Então talvez hoje você precise ouvir isso, né? No meio da sua ansiedade, das suas dúvidas, das coisas que você não consegue controlar. Jesus continua indo ao seu encontro. Ele não se perde no seu caos, ele entra nele. E quando Jesus entra no barco, tudo muda, né? Aqui no livro, no dia seguinte, a multidão volta a procurar Jesus. Só que aí acontece uma coisa bem importante aqui. Jesus não faz outro milagre. Ele usa ali aquele dia para falar verdades. Ele diz, vocês estão me procurando não porque vocês entenderam quem eu sou, mas porque vocês comeram pão e se saciaram. Isso confronta porque eu preciso perguntar com sinceridade para vocês, por que vocês têm buscado Jesus? Só quando você precisa? Só quando dói? Quando quer uma resposta, um milagre, uma saída? Ou você está buscando Jesus por quem ele é? Existe uma diferença bem grande, né? Buscar o que Jesus faz ou buscar quem Jesus é. Então, aqui na passagem, Jesus diz algo bem profundo. Eu sou o pão da vida. Então, aqui não é sobre o milagre, é sobre ele. Ele continua falando, quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Aqui Jesus está falando da alma. Porque você pode ter tudo e ainda assim se sentir vazio. E Jesus está falando, é em mim que tudo isso se resolve. Mas quando ele começa a falar dessa forma mais profunda, de uma forma mais direta, muita gente não aceita.
E a Bíblia diz aqui que muitos discípulos voltaram para trás, deixaram de seguir Jesus. Isso é muito sério, porque não estamos falando de pessoas de fora, eram pessoas que já caminhavam com ele. E aí fica claro, né, que é fácil seguir Jesus quando ele multiplica pão, mas é difícil permanecer com ele quando ele confronta o seu coração. É fácil andar com Jesus quando tudo está bem, mas é na dificuldade, no silêncio, na espera que realmente revela quem decidiu ficar. Então ali Jesus olha para os 12 e faz uma pergunta: vocês também querem ir embora? E agora, essa pergunta não é mais para eles, eu estou fazendo para você que está vendo esse vídeo. Você também vai embora ou você vai permanecer? Aqui na passagem, Pedro responde algo que precisa nascer dentro de você também. Senhor, para quem iremos nós? Essa é a pergunta, para quem? Se não é Jesus, então é quem? Quem mais pode curar o que está ferido dentro de você? Quem mais pode dar sentido para a sua vida? Quem mais pode preencher esse vazio que nada preenche? Tu tens a palavra de vida eterna. Talvez hoje não seja um dia de pedir, talvez seja um dia de você decidir. Então, assim, se você percebe que você tem buscado Jesus somente pelo que ele pode fazer na sua vida, hoje é o dia de ajustar o seu coração, hoje é o dia de dar um novo caminho. Se você se afastou, se esfriou, se cansou, saiba que Jesus ele não fechou a porta para você. Ele continua sendo o pão da vida e ainda tem lugar na mesa. Então vem, se achega, volta, se aproxima do Senhor, não somente pelo milagre, mas por Ele. Porque quando a multidão vai embora, é aí que nasce o verdadeiro discípulo. E talvez hoje seja o dia da sua decisão. Então, a nossa viagem pelo capítulo de João 6 fica por aqui, mas que essa palavra continue ecoando no seu coração ao longo desse dia, né? Se essa mensagem falou com você, então eu te peço, segue o nosso canal, ativa o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. E aqui eu peço a Deus que abençoe profundamente a sua vida, a sua casa, o seu caminhar, e eu te vejo no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre João 7. Então, até lá. Tchau, tchau.